Olá, é um prazer inenarrável ter você aqui no canal Física com PH. Aproveite o começo do vídeo para deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com aquele amigo que você sabe que precisa de uma aula de física. Hoje vamos falar um pouquinho sobre os movimentos dos corpos, mas sobre um movimento especial, aquele movimento em que a velocidade permanece constante. Trata-se do movimento uniforme. Quer saber mais sobre isso? Vem comigo! Como eu dizia, hoje falaremos sobre o movimento uniforme. Imagine que eu tenho um carro, por exemplo, e eu estou dirigindo esse carro a 40 km por hora. Eu subo uma ladeira a 40 km por hora. Eu desço a ladeira a 40 km por hora. Eu faço uma curva a 40 km por hora. Tudo que eu faço nesse carro a 40 km por hora. Este movimento é um movimento onde a velocidade permanece constante, invariável. Ele é conhecido como movimento uniforme. Vamos ver aqui os detalhes do movimento uniforme. O movimento uniforme, pessoal, olha só aqui esse exemplo. Eu tenho um corredor e esse rapaz, ele se desloca por uma distância de 1,5 metro a cada 1 minuto, desculpa, a cada 1 segundo. Veja que o ponteiro sai aqui do 0 e vai para o 1. Então, ó, do 0 para o 1, decorreu-se 1 segundo. Depois do 1 para o 2, mais 1 segundo. Ora, o movimento onde o corredor percorre uma distância de 1,5 metro a cada segundo é um movimento onde a velocidade é constante e vale 1,5 metros por segundo. A cada segundo, ele se desloca por 1,5 metro. Vamos agora para um segundo exemplo. Neste segundo exemplo, eu tenho aqui um automóvel e ele percorre este automóvel 1 quilômetro a cada 1 minuto que passa. Ó, 1 minuto. E aqui agora, ó, mais 1 minuto. De 0 para 1 minuto e depois de 1 minuto para 2 minutos. Se esse automóvel percorre 1 quilômetro a cada minuto, ao final de 1 hora, ele terá percorrido 60 quilômetros, já que a cada minuto ele anda 1 quilômetro, em 60 minutos, que é o equivalente a 1 hora, ele andou 60 quilômetros. A conclusão é que a velocidade deste automóvel permanece constante e vale 60 km por hora. 60 km por hora é a cada hora que passa, o automóvel percorre uma distância de 60 km. Neste exemplo, assim como no primeiro, a velocidade permanece constante. E aí nós vamos à definição do movimento uniforme. Um movimento é chamado uniforme quando a sua velocidade não varia no decorrer do tempo. Isto é, ela permanece constante. A velocidade média coincide com a velocidade instantânea. Veja, a velocidade a cada instante, que é a velocidade instantânea, coincide com a velocidade média. E nós já sabemos que a velocidade média é calculada por ΔS sobre ΔT. É o deslocamento dividido pelo intervalo de tempo. Esta velocidade é sempre constante. CTE é a abreviação da palavra constante na física. Ora, um movimento uniforme ele pode ser classificado como movimento progressivo ou movimento retrógrado. A regra é simples. A trajetória sempre é orientada em algum sentido. Ela sempre cresce para algum sentido e decresce para o sentido contrário. Ora, se o movimento é a favor da trajetória, isto é, se o objeto anda, entre aspas, para frente, este movimento é classificado como movimento progressivo. Se o movimento é contrário ao sentido da trajetória, isto é, se ele é para trás, né, se ele é de ré, então o movimento ele é chamado retrógrado. Em alguns livros você também vai ver a palavra regressivo. Então, movimento progressivo a favor da trajetória, movimento retrógrado contrário ao sentido da trajetória. Nesse meu exemplo, veja, uma bicicleta, ou melhor, uma motocicleta está caminhando, ó, a favor do sentido da trajetória. Ó, o sentido aqui mais, ó,
a trajetória cresce para a direita, então esse movimento ele é progressivo. Se está ao contrário do sentido da trajetória, esse movimento é retrógrado. Ora, no movimento progressivo, o ΔS é positivo. Nós sabemos que ΔS é a posição final menos a posição inicial. Se o objeto anda a favor do sentido da trajetória, a posição final é maior que a posição inicial. Quando eu fizer S menos S0, vai dar um número positivo. E já que velocidade é ΔS sobre ΔT, então um número positivo dividido por outro número positivo vai resultar em uma velocidade também o quê? Positiva. Então, ó, no movimento progressivo, a velocidade é maior do que zero, ela é positiva. Já no movimento retrógrado, a lógica é o contrário. O ΔS, que é o deslocamento, é negativo e a velocidade também é negativa. Não esqueça, movimento progressivo, ΔS positivo, velocidade positiva. Movimento retrógrado, ΔS negativo e velocidade também negativa. Vamos lá, seguindo aqui a nossa conversa. Função horária do movimento uniforme. Nós sabemos que a velocidade é ΔS sobre ΔT. ΔS é S menos S0 e ΔT é T menos T0. Vamos considerar que o tempo inicial é zero, isto é, o cronômetro parte ali do zero. Então, T menos T0 será simplesmente T. Ficaremos com V igual a S menos S0 sobre T. Passando esse T para o primeiro membro, multiplicando, eu terei V vezes T igual a S menos S0. Reorganizando esta equação, eu chego à fórmula S igual a S0 mais VT, que muitos professores gostam de chamar de fórmula do sorvete, porque lembra aí a palavra sorvete. S igual a S0 mais VT, onde S é a posição em um certo instante T, S0 é a posição inicial, lá no começo do movimento, V é a velocidade e T é o instante, T é o tempo. S igual a S0 mais VT é uma função onde S está em função de T, ou seja, a posição depende do tempo. Isso é claro, à medida que o tempo vai passando, o objeto está em movimento, vai ocupando diversas posições. Para cada instante, ele estará em uma posição diferente e, por isso, S está em função de T. Note também que nessa fórmula trata-se de uma função do primeiro grau, pois o T está elevado a 1, uma função do primeiro grau. Então, vamos ler aqui essas observações. Note que, nesta equação, S está em função de T, ou seja, para cada valor de S, há um valor de T e vice-versa. A função horária nada informa sobre a trajetória. Pode ser uma trajetória retilínea, pode ser uma trajetória curvilínea, não tem como nós adivinharmos o formato da trajetória somente olhando para a função horária. Os valores de S0 e de V são constantes, denominados parâmetros do movimento. Então, vamos treinar um pouquinho completando esta tabela. Aqui, ó, na primeira coluna eu tenho algumas funções da posição. Na segunda coluna eu vou escrever os parâmetros S0 e V para cada uma dessas funções. S0 e V. Deixa eu completar aqui. S0 e V. E na terceira coluna eu vou escrever a classificação do movimento. Isto é, se trata-se de um movimento progressivo ou de um movimento retrógrado. Lembre-se que S é igual a S0 mais V vezes T. É o formato da função horária do movimento uniforme. Na primeira linha, eu tenho S igual a menos 4 mais 5T. Isto é, a posição inicial, que é esse número aqui independente, esse parâmetro independente, é menos 4. Vamos supor que todas as funções estão no sistema internacional. Portanto, menos 4 metros. A posição sempre é calculada em metros. Já a velocidade é o coeficiente do t, é o número que aparece com o t.
Então, neste caso, a velocidade é de 5 metros por segundo. Já que a velocidade é positiva, trata-se de um movimento progressivo. Algum aluno talvez dissesse, não, PH, mas a posição inicial é negativa. Desculpem a tosse. Ok, ela é negativa, mas não importa. Para que um movimento seja classificado como progressivo ou retrógrado, nós temos que olhar para o sinal da velocidade e não para o sinal do S0. Na segunda equação, S igual a menos 12t. Note que não há termo independente, então a posição inicial é zero. Já a velocidade é de menos 12 metros por segundo. Ora, se a velocidade é negativa, desculpe novamente, trata-se de um movimento retrógrado. O movimento retrógrado é aquele onde a velocidade é negativa. Na terceira linha, S igual a 4,5 mais t. O termo independente é 4,5, que é a posição inicial, e a velocidade é de 1 metro por segundo. Como assim 1? O coeficiente do t está aqui disfarçado, é 1. 1 vezes t é t. Então, a gente não coloca esse 1. Então, a gente coloca apenas o t. A velocidade é de 1 metro por segundo. Por ser positiva, trata-se de um movimento progressivo. No meu quarto exemplo, S igual a 10 menos t. A posição inicial é 10 metros e a velocidade é de 1 metro por segundo. Então, é um movimento retrógrado. No último exemplo, S igual a 0,3t. A posição inicial é zero, não tem nenhum termo independente, e a velocidade é de 0,3 metros por segundo. Por ser um número positivo, é um movimento progressivo. Ok. Vamos falar um pouquinho sobre velocidade relativa, isto é, a velocidade de um móvel em relação a outro, e não em relação ao referencial fixo. Veja, no meu primeiro exemplo, eu tenho aqui dois carros que se movem um ao encontro do outro. O carro da esquerda, o amarelo, está com uma velocidade V2, o da direita com uma velocidade V1. Notem que as velocidades elas têm sentidos contrários. Enquanto V2 aponta para a direita, V1 aponta para a esquerda. Neste caso, a velocidade relativa é calculada somando as velocidades. Da mesma forma, a velocidade relativa no meu segundo exemplo é somando também. A velocidade relativa é o módulo de V1 mais o módulo de V2. Já no meu terceiro exemplo, eu tenho dois automóveis andando no mesmo sentido. Tanto V2 quanto V1 apontam para a direita. Neste caso, a velocidade relativa seria módulo de V1 menos módulo de V2. Por exemplo, imagine que eu tenho dois carros andando em sentidos contrários. Este da esquerda, da minha esquerda, tem velocidade de 20 km por hora. O da direita tem velocidade de 30 km por hora. Como eles têm a aproximação relativa, um em relação ao outro, a velocidade com que um se aproxima do outro é de 50 km por hora. É como se um dos carros estivesse parado e o outro se movesse a 50 km por hora. Eles se aproximam a 50 km por hora, apesar de um estar a 20 e o outro estar a 30. Porque eu não estou falando de uma velocidade absoluta em relação ao referencial fixo, fora deles dois. Estou falando da velocidade de um em relação ao outro. No entanto, se eu tenho um carro a 30 km por hora e outro no mesmo sentido a 20 km por hora, o que está na frente anda mais devagar do que está atrás. De fato, eles vão se aproximar, mas eles vão se aproximar a 10 km por hora. 30 menos 20 é igual a 10. Mesmo sentido, eu somo, desculpa, ao contrário. Sentidos contrários eu somo e mesmo sentido eu subtraio. Velocidade relativa aí, muito importante para a sua prova do Enem
para o seu vestibular. Vamos falar um pouquinho também sobre os gráficos do movimento uniforme. Vamos começar pelo gráfico espaço versus tempo, ou posição versus tempo. Nós sabemos que a função horária é S igual a S0 mais V vezes T. Já falei a vocês que, nesse caso, a posição está em função do tempo. Minha canetinha está meio ruim hoje. A posição é uma função do tempo. E essa função é uma função do primeiro grau. Ora, nós sabemos lá da matemática que o gráfico de uma função do primeiro grau é sempre uma reta. Essa reta pode ser crescente ou decrescente. Aqui na física, o gráfico do movimento uniforme, o gráfico espaço em função do tempo, espaço versus tempo, também vai ser uma reta. Essa reta pode ser crescente ou decrescente. A reta será crescente quando se tratar de um movimento progressivo. A reta será decrescente quando se tratar de um movimento retrógrado. Lembre-se que no movimento progressivo, a velocidade é positiva. No movimento retrógrado, a velocidade é negativa. Esse ponto onde o gráfico inicia, ou seja, a sua interseção com o eixo vertical, representa a posição inicial. E a inclinação do gráfico representa a velocidade, isto é, quanto mais inclinado o gráfico, quanto mais em pé, entre aspas, o gráfico, maior será o valor da velocidade. Nesse gráfico da direita, esse primeiro ponto também representa a posição inicial. E aí, observe que a posição vai caindo à medida que o tempo vai passando, ou seja, esse objeto está andando para trás, é um movimento retrógrado. O segundo gráfico, também muito importante, é o gráfico da velocidade em função do tempo. Ora, nós sabemos que no movimento uniforme, a velocidade permanece constante. Não está dando para escrever, a canetinha está muito ruim hoje. A velocidade permanece constante. CTE é a abreviação da palavra constante, ou seja, ela permanece invariável. Então, o gráfico da velocidade vai ser uma plataforma horizontal. Eu vou colocar no eixo vertical a velocidade, no eixo horizontal o tempo, e o gráfico da velocidade vai ser uma plataforma horizontal paralela ao eixo do tempo. Ora, esse gráfico pode ser acima do eixo T ou abaixo do eixo T. É claro que será acima do eixo T quando a velocidade for positiva e será abaixo do eixo T quando a velocidade for negativa. Ou seja, no gráfico da esquerda nós temos um movimento progressivo, no gráfico da direita nós temos um movimento retrógrado. Uma propriedade muito importante do gráfico V versus T é a seguinte: sempre que eu tenho o gráfico V versus T, se eu calcular a área desse gráfico entre o instante T1 e o instante T2, essa área me dá numericamente o ΔS, ou seja, o deslocamento. Então, turma, o ΔS é sempre numericamente igual à área do gráfico, mas não qualquer gráfico, apenas do gráfico V versus T. Se o gráfico, for acima do eixo T, nós teremos um ΔS positivo. Se for abaixo do eixo T, nós teremos um ΔS negativo. Na aula de hoje, falamos um pouquinho sobre o movimento uniforme, que é aquele movimento onde a velocidade não se altera, ela permanece sempre com o mesmo valor, ela permanece sempre constante. O movimento uniforme tem uma função muito importante, que é a função horária da posição ou do espaço, que relaciona a posição do objeto com o tempo decorrido. S igual a S0 mais VT. Um movimento uniforme pode ser progressivo, quando a velocidade é positiva e o objeto anda a favor da trajetória, ou retrógrado, quando a velocidade é negativa e o objeto anda contrariamente à trajetória. Vimos a velocidade relativa quando dois objetos
tem sentidos contrários em seu movimento, a velocidade de um em relação ao outro, eu obtenho somando os módulos dessas velocidades. Quando esse objeto, os dois objetos se movem no mesmo sentido, a velocidade de um em relação ao outro, eu obtenho subtraindo o módulo de um da velocidade de um com o módulo da velocidade do outro. Falamos também sobre os gráficos do movimento uniforme. O gráfico S versus T sempre será uma reta. A reta vai ser crescente quando o movimento for progressivo, decrescente quando o movimento for retrógrado. O gráfico da velocidade vai mostrar que a velocidade é invariável, que ela é constante. E esse gráfico tem uma importante propriedade. Quando eu calculo a área do gráfico, eu estou calculando numericamente o ΔS, o deslocamento. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que você sabe, ele precisa de uma aula de física. Foi um prazer inenarrável ter você por aqui e até a próxima!